boa noite, pessoal. Nosso nono eletro vai com um pouco de atraso por causa do feriado. Correria essa semana e acabou que o tempo dilatou um pouquinho mais. Mas vamos lá, vamos bater um papo com relação ao nosso nono eletrocardiograma. É um eletrocardiograma de uma paciente de 76 anos, sexo, feminino, com histórico de hipertensão de longa data e, por conta da hipertensão, desenvolveu uma cardiomiopatia dilatada, origem hipertensiva. A fração de ejeção ao último eco encontrava-se em torno de 46%, e ela até que mantinha uma classe funcional razoável, 2 do New York Heart Association. E o eletrocardiograma que a gente vai ver agora, ele foi realizado durante consulta de rotina. Na verdade, não havia nenhuma queixa específica que a levou a procurar a consulta naquele dia. Já era uma consulta agendada semestralmente. Muito bem, está aqui o nosso traçado. Como a gente já tem digerido aquela sistemática de análise do eletrocardiograma, nós temos a primeira coisa, uma identificação que já vimos aí atrás, sexo feminino, 76 anos. A nossa padronização, a gente está vendo que a velocidade é velocidade padrão, 25 km por segundo. Como eu já comentei outras vezes, meu eletrocardiógrafo no computador, ele não demonstra a nossa barrinha de retangular de calibração, mas ele está em N. E próximo passo, agora a gente quer saber se a brincadeira está acontecendo com a origem do estímulo no nó sinusal e a propagação, a ativação atrial, passagem com retardo fisiológico pelo nó ventricular e ativação ventricular. É o que a gente agora quer definir, que é justamente o ritmo desse paciente. No caso aqui, a primeira coisa que a gente vai procurar é justamente a atividade atrial, que é representada pela presença, pela onda P. Ela mostra para a gente a ativação de ambos os átrios. Quando a gente olha o traçado, encontramos a onda P aqui, a onda P aqui também. Não tem dificuldade em visualizar que tem a onda P. Beleza, a onda P está presente. Agora vamos ver se ela tem as características que a gente espera encontrar quando o marcapasso fisiológico é o nó sinusal. A gente já sabe que o nó sinusal está aqui no alto do átrio direito, junto à cava superior, e ele deflagra o impulso ativando ambos os átrios. Isso promove um vetor resultante que aponta para baixo e para a direita, entre 0 e 90 graus, mais 90 graus, normalmente em torno de mais 60. Para que ele esteja apontando entre 0 e mais 90, a gente naturalmente, lembrando lá do nosso eixo elétrico cardíaco, ele vai ter que ser positivo em D1, porque é onde está o 0, é a derivação D1, e positivo em AVF, que é onde está o mais 90, o vetor resultante da onda P. Então está aqui. A nossa onda P está positiva em D1 e vamos olhar ela em AVF. Quando a gente chega aqui em AVF, dá para ver nitidamente que ela não é positiva, ela está negativa. Opa, se está negativa, então ela já aqui olhando já o nosso eixo elétrico, dos 6 eixos eu fiz só 4 aqui. Se ela está negativa em AVF, ela ultrapassou o eixo perpendicular a AVF, que é justamente o eixo de D1, já que ela está positiva em D1. Então ela vai estar em algum lugar entre 0 e menos 90. Aí a gente pode usar outras derivações para encontrar essa resposta. Como a gente sabe que aqui tem o traçado torto em menos 30, que é a VL, nós temos a VL em menos 30 o eixo perpendicular à AVL é o eixo de D2, que está a mais 60.
Aí vamos olhar como é que D2 enxergou a onda P. Está aqui onda P negativa em D2. Então, esse eixo, esse SAP, o vetor resultante da nossa despolarização atrial, está em algum lugar entre menos 30 e menos 90. Só por aí já dá para dizer, só quando estava negativa em AVF, já daria para dizer que o ritmo não é sinusal, tá, galera? Porque tem que estar entre 0 e mais 90. Aqui está bem, apontando bem para a esquerda, entre menos 30 e menos 90. E se a gente for olhar um pouquinho, deixa eu apagar esse troço aqui. Se a gente for tentar ser um pouco mais exato, D3 naturalmente está negativa. E olha que em AVR, ela tende a fazer até um traçado iso de fase, com uma fase um pouquinho mais positiva. A gente sabe que no nosso sistema de eixo, quem está perpendicular à AVR é justamente o menos 60. Então, provavelmente, esse vetor resultante da onda P, ele está apontando, ele está próximo ao eixo de menos 60, né? Passando um pouquinho, porque está um pouco positivo em AVR. A VR está de cá. Então, isso aqui é um ritmo que está nascendo seguramente na porção inferior de ambos os átrios, mas provavelmente na porção inferior de átrio direito. É um ritmo atrial baixo, ritmo de átrio direito. Beleza. A morfologia da onda P está a mesma, está normal, mas a gente já viu que o vetor resultante ele já mostra para a gente que o ritmo não é sinusal. Então, o critério de morfologia ele só diz para a gente que o ritmo está nascendo sempre no mesmo lugar, porque sempre em átrio direito baixo, né? Porque as ondas P estão com a mesma cara. E o último critério, que seria uma onda P seguida de QRS, está seguida de QRS, mas é um ritmo originado em átrio baixo, sempre no mesmo local, não é marcapasso atrial migratório, isso não é uma morfologia da onda P, ia ficar mudando, e que segue viagem, passa pelo nó ventricular e vai ativar ventrículos, mas não é um ritmo sinusal, beleza? Frequência agora análise da frequência cardíaca. A gente tem aqui 1.500 dividido por 14, que tem menos, que não chega a 15. Se fosse 15, seria 100 batimentos por minuto. Aqui é 14. 1.500 por 14 vai dar os nossos 107 que o software já havia contado para a gente. Análise da onda P. Agora, sobrecargas atriais. Fica difícil, porque a gente já tem uma onda P com a origem anômala, ectópica. Então, sobrecarga atrial direita ou esquerda aqui vai ficar um pouco difícil da gente definir. Então, isso, na verdade, é um ritmo atrial ectópico em que prejudica a análise da onda P. Bom, passando agora para intervalo PR. Ele, na verdade, apesar de ser um ritmo atrial, né, ectópico, a gente vê que o intervalo PR aqui, ele está, deixa eu pegar um local fácil de medir. Ele está aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 160 milissegundos, né? Intervalo PR normal. Beleza, intervalo PR normal. Próximo passo agora, passar para a análise do nosso complexo QRS. Primeira coisa a definir é o eixo elétrico cardíaco. Aqui não tem muito mistério, o QRS está positivo em D1, ele está positivo em AVF, então está entre 0 e mais 90. Se a gente quiser ser um pouquinho mais exato, a gente vê aqui que ele está negativo em D3, então ele está entre 0 e menos 30.
ainda dentro da normalidade. Próximo passo é analisar amplitude e duração do nosso QRS. Vamos começar com a duração. Está na cara, está nítido, evidente aqui, que o nosso complexo ele tem uma duração aumentada, né? Deixa eu olhar aqui, ó, 1, 2, 3, e meio, 120, 140 milissegundos. Então, QRS com duração aumentada e negativo em V1, bloqueio de ramo esquerdo. Volto sempre a lembrar daquele macetezinho. Se a gente quer virar o carro para a esquerda, dá a seta para a esquerda. A seta que, quando você quer virar para a esquerda, a alavanca da seta, você mexe ela para baixo. Então, o QRS é alargado e negativo em V1, bloqueio de ramo esquerdo. Se fosse positivo, a nossa seta iria para cima. Aí a gente viraria para a direita e a gente teria um bloqueio de ramo direito, no caso. No caso aqui, bloqueio de ramo esquerdo. Avaliamos a duração. Agora vamos ver amplitude. Chama atenção nesse traçado, uns QRS com amplitude bem aumentada, olha só. Quando a gente vai analisar os critérios para sobrecarga ventricular esquerda, a gente tem, vamos ver aqui, ó, 10, 20, 25, 29 de amplitude de S em V1. Quando a gente chega aqui em V5, 29, 34, 39. A gente sabe que numa pessoa acima de 35 anos, esse critério que é o de Sokolov-Lyon, ele vai ser positivo para sobrecarga ventricular esquerda se ele estiver acima de 35. Nossa paciente tem 39 milímetros de amplitude na soma geral, então tem critério para sobrecarga ventricular esquerda pelo Sokolov-Lyon. E ainda existem outros critérios aqui, por exemplo, o Cornell, que é a soma da onda R em AVL com a onda S em V3. Aqui a gente tem 5, 6, 7, 8. Vamos lá. 8, 9, 10, 11, 21, 25, 28. Acima de 20 em mulher é positivo, preenche o critério para sobrecarga ventricular esquerda. Então, a nossa paciente tem, até agora, um ritmo não sinusal, que é de origem atrial baixa, provavelmente átrio direito baixo, com na verdade, uma taquicardia atrial baixa, se a gente for ser mais preciso, né? Que está com 107 batimentos, com bloqueio de ramo esquerdo e sobrecarga ventricular esquerda até o presente momento. Bom, terminamos de analisar amplitude e duração e amplitude do QRS. Próximo passo agora, analisar segmento ST. O próprio bloqueio de ramo esquerdo, ele já proporciona uma repolarização ventricular anômala. Normalmente, ela é oposta à polaridade do QRS. Se o QRS aponta para baixo, o segmento ST ele vai tender a ser apontar para cima, a ser desviado para cima, ter um supra. Se o QRS ele é positivo, já o segmento ST ele tende a ser negativo. Isso é o que ocorre no bloqueio de ramo esquerdo. No bloqueio de ramo direito, a gente tem a repolarização ventricular, ela é oposta à porção final do QRS, é um pouco diferente. Mas aqui, naturalmente, como a gente tem esses complexos bem negativos aqui, de V1 a V3, a gente tem uma repolarização, um segmento ST que tende a suprar. E existem critérios. Aí você fala assim, mas como é que a gente vai
saber se esse supra é só do bloqueio de ramo esquerdo ou se pode ter componente isquêmico, um supra de origem isquêmica, apesar que a paciente não tinha clínica nenhuma. Mas se a gente quer identificar um supra de origem isquêmica nessa situação, existem os critérios de Sgarbossa, que você analisa um supra de ST numa derivação, ele é concordante, então vamos imaginar que ele seria isso aqui, um supra de mais de 1 milímetro num QRS positivo. Isso conta bastante ponto. Um infra de ST numa derivação com QRS negativo. E, finalmente, um supra de ST maior do que 5 milímetros aqui em V1, V2, V3. Aqui a gente tem um supra que passa um pouquinho de 5 milímetros, mas nesse caso, quando a gente vai analisar a questão dos valores que cada alteração ela apresenta, cada uma conta um ponto. Então, aquele supra concordante, ele vale 5 pontos. O infra de ST em V1, V2 ou V3, ele vale 3 pontos. E o supra discordante, em qualquer derivação, mas normalmente vai ser mais de V1 a V3, ele vale 2 pontos. E a gente vai pegar e somar esses pontos. Na verdade, nesse paciente aqui, a gente só tem esse supra de 2 pontos, maior do que 5 milímetros, aqui e mesmo assim pouca coisa maior, né? Se a gente olhar aqui, ele está tendo, vamos fazer aqui, difícil fazer a linha reta, ele vai ter aqui 5, 6, 7 milímetros. Nesse caso, ele preencheria os 2 pontos, mas isso não fecha os critérios de Sgarbossa, porque a gente precisaria ter, no caso aqui, uma pontuação maior ou igual a 3. E vale lembrar aqui também que, assim, se por um lado a gente não fecha nesse traçado os critérios, não daria numa situação suspeita, isso já extrapolando para uma situação de emergência, tá, gente? Numa situação em que você pega um paciente com BRE, que você não sabe se é novo ou se é antigo na emergência, que chega com um supra que está igual esse aqui, com 7 milímetros, mas não tem nem supra concordante e nem infra de V1 a V3, só esse supra de 7 milímetros aqui em V3, V2. Isso não dá para excluir IAM, porque a sensibilidade dos critérios de Sgarbossa é bem baixa, ela não ultrapassa 36%. Quando você encontra uma pontuação maior do que 3 pontos, aí você tem uma especificidade alta, mas a sensibilidade é baixa, então a chance de você encontrar isso não é grande. Então, o nosso paciente aqui não preencheria realmente critério para supra de origem isquêmica, a nossa paciente. Bom, finalmente, a análise de onda T fica englobada aqui na repolarização, que a gente já viu um ST alterado, e a onda T acaba sendo alterada também por causa dessa repolarização totalmente alterada. Lembrar que isso aqui é uma alteração secundária de repolarização. Por que é secundária? Porque ela é secundária a uma despolarização alterada. Por que o QRS é alargado aqui nos bloqueios de ramo? Porque um ramo que está bloqueado, naquele ventrículo, a ativação ventricular vai ser célula a célula. A gente sabe que isso faz com que o impulso caminhe de forma lenta e, com isso, a duração do QRS ela aumenta.
E essa despolarização alterada vai alterar a repolarização desse paciente. Então, daí a gente tem uma despolarização, uma repolarização, alteração secundária de repolarização. E, finalmente, aqui no nosso paciente, intervalo QT. O intervalo QT, vamos dar um zoom aqui, ele tem aqui, ó, 200, 400, né, milissegundos. Lembrar que o intervalo QT ele deve ser corrigido para a frequência cardíaca. Nesse caso aqui, para 107, a gente jogando numa calculadora aqui, usando a fórmula de Framingham, para 400 milissegundos e 107 batimentos, a gente vai ter um intervalo QT corrigido de 468 milissegundos. É uma mulher, a gente sabe que o intervalo QT para mulher, ele é até de 470. Então, é um QT no limite, mas ainda é um QT normal. Muito bem. E eu acho que, basicamente, o que tem nesse eletrocardiograma é isso. Um ritmo não sinusal, na verdade, uma taquicardia atrial baixa, com um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, sobrecarga ventricular esquerda e um intervalo QT limítrofe. Beleza, moçada? Qualquer comentário a mais, qualquer dúvida, vocês postem aí, a gente vai discutindo ao longo da semana. Sei que a turma que está próximo das provas, né? Tem muito aluno no grupo, está todo mundo apertado e fica difícil ficar comentando, mas eu estou aqui à disposição para poder tirar qualquer dúvida que existir, e o que eu não souber a gente vai estudando junto e aprendendo junto, que é o objetivo final desse grupo, tá bom? Grande abraço para todos, um bom final de semana que se aproxima, fiquem com Deus.